aí, criaturas? Essa história é dedicada à minha turma do 5º ano, as minhas criaturas. Lá no 5º ano, a gente tem conversado bastante sobre as características do povo brasileiro. E não tem como a gente entrar nessa discussão sem entrar num assunto que não é muito legal, mas é bem necessário a gente refletir sobre ele. A gente vive num país que é diverso em muitas coisas, inclusive na questão social. A distribuição de renda aqui é muito desigual. Isso causa miséria e muita riqueza ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Essa diversidade que a gente tem aqui, que caracteriza a população do Brasil, é, na verdade, uma grande injustiça. A gente vive num país, num sistema injusto. E para conversar um pouco sobre esse assunto, eu trouxe um autor que fez parte da minha infância. Ai de quem falar que eu sou velha, hein? Esse autor que vai estar aqui hoje com a gente, calma, gente, ele não tá furando a quarentena, ele não tá aqui pessoalmente, ele só tá aqui em forma de livro. Esse autor sempre traz histórias com personagens principais que são meninos. Não é a história do menino maluquinho, nem do menino marrom. Também não é do menino quadradinho. A história que eu vou trazer hoje é de um menino de rua. Mas vocês já sabem quem é o autor dessa história? É o Ziraldo. Um menino chamado Hodson é o livro que a gente vai ler hoje. Nesse livro, o Ziraldo conta que foi muito difícil publicar ele, porque além dele fazer várias versões dessa história, ele também teve muita dificuldade em fazer a ilustração dela, porque ele disse que não sabe desenhar menino de rua. Até que um dia ele se deparou com um painel que foi pintado por Portinari lá no Palácio Capanema. E nesse mesmo dia que ele viu esse painel, ele também se deparou com alguns meninos brincando de bola nas ruas do Rio de Janeiro em plena madrugada. Eram meninos de rua. E ele acabou fazendo essas associações das obras de arte de Portinari, que também sempre trazia meninos nas suas produções, assim como ele trazia os meninos nos seus textos, e juntou com essa história que há tanto tempo estava engavetada, e assim ele conseguiu publicá-la com a união do seu texto e as obras de Portinari. Bora lá comigo ver essa história e essas ilustrações incríveis? No dia em que o menino nasceu, sua mãe estava só e seu pai carregava tijolos. O dia sumia no horizonte e a noite chegava pintando de escuro o morro e a favela. O pai deixou o trabalho e chegou ao barraco antes que chegasse a ambulância, que não chegou nunca. A primeira coisa que fez, sem saber por quê, foi perguntar: como é que ele vai se chamar? A mãe respondeu: Hadson. Era um nome para ser escrito com letras dobradas, um Y no meio e um N no final. Seus olhos estavam cerrados e ela já estava livre das dores que havia suportado sozinha. O pai repetiu: Hadson. O nome em sua boca tinha um gosto amargo de cimento e pó. Ele chegou até a janela do barraco, a noite já estava azul, e seu olhar se perdeu mirando um ponto distante da paisagem que o morro conhece. Ele não sabia, ou sabia, para onde estava olhando. Hadson, ele repetiu, como se estivesse escrevendo, sem saber escrever, o nome do filho que não vai ver crescer. E desapareceu para sempre. Nunca mais deram notícia do pai do Hadson. Quando Hadson deixou de ser bebê e virou menino, a vida cresceu à sua frente e seus amigos,
todos de vida igual a dele, se chamavam John, Jonathan e Gerald, Clarkson e Ron Newton, Wellington, Marlone, Clay, Walt Disney e Henderson. Perguntem agora a Tailândia, a Emily e a Mary Joy. Perguntem a Kathleen, a Melanie e também a Christine Kelly. Meninas de belos nomes que mães, sofrendo e sonhando, escolheram antes do parto que desta vida as levou. Perguntem, por onde anda seu pai? Elas olharão para o alto, em busca de um olhar que do alto retornasse com a forma de um sorriso que dissesse: estou aqui, sou aquele que protege. Mas esse pai não existe. Para elas, não existe. Pois também sumiu no mundo, e se um dia ele retorna, é melhor dizer a Sullivan, a Bianca ou a Rose Keller, a Dailande ou a Cecily, que se escondam pelo morro, nos vãos, nos cantos, nas sombras, que ele veio para olhá-las, em horas fora de hora, com os olhos cheios de brasa. De madrugada, no canto de um parque, os meninos jogavam futebol em um campinho feito de tufos de grama pisada, misturados aos craques de fim de noite vindo dos bares já fechados ou das cozinhas cerradas, trazendo-lhes frias as quentinhas que finalmente matavam a fome de um dia intenso, feito de esquivas e sustos, de fugas e esconderijos, de paradas nos sinais, de bolas e malabares, de perigos e escapadas. No fim de cada pelada, pernas pra que te quero, pois os meninos da noite, das noites e madrugadas, aprendem muito depressa, sem conselhos que lhes deem, que nunca se brinca com quem corre mais depressa. É assim que eles conquistam essa total liberdade, que conquistam sem saber seu completo significado. Aos olhos de cada menino, esse time de futebol de craques cheios de Ys, de Ws e de muitos Ks era para eles, no mundo, a pura felicidade sem que soubesse também o seu exato sentido. Ninguém sente falta do que não experimentou. Hudson não conheceu o que chamam de afeto, de carinho também não. E foi crescendo menino, sem sentir que lhe faltava o que ele não conhecia. Quem sabe se ele tivesse sentido a sensação que causa uma mão tocando seus cabelos suados? Quem sabe se pudesse organizar uma central que fosse distribuidora de uma forma qualquer de afeição? Quem sabe se alguém dissesse: chegue-se mais, menino? O mundo teria então feito uma curva redonda na curva dos destinos de tantos meninos de nomes como o de Hudson. Não é difícil, porém, saber por que Hudson e seus parceiros de nomes da mesma fonte faziam tanta algazarra e riam, riscando as ruas do mapa da cidade ao seu dispor, e pulavam sobre grades, sobre muros, como se fossem pequenos cabritos monteses com chifrinhos na testa, fugindo pelas esquinas, e fugindo, sem saber o que é fugir, sem saber fugir de quê, e voavam noite adentro leves que nem pássaros, que têm, em vez de bico, um lugar por onde entra um cheiro de fim de mundo que meninos perdidos na noite sentem ao fazer de um sonho o sono que vai matar o seu sonho que não existe. Não há um jeito, não há de segurar o tempo, pegar o tempo com as mãos, pois o tempo não existe, só existe o passar do tempo. Na rua, porém, o tempo parece não passar nunca, o que engana o menino sem tempo para perceber que sua rua é infinita. Aí, o tempo passou. Conforme todos bem sabem, menino criado solto tem toda a agilidade que o faz saltar sobre os carros, que o faz pegar uma bolsa,
abri-la e sumi com ela. Como quem grita Shazam e segura no andaime, segura a bola no gol, segura firme o que cai ou que busca sua mão. Menino criado solto segura tudo que passa com sua mão de turquês. Menino só não segura o tempo. Então o tempo passou e o Hudson cresceu. Cresceu e sumiu no mundo. Nunca mais deram notícias do Hudson. E hoje, quando a lua vem, de dia, deixar seu lugar para o sol construir amanhã, uma das coisas primeiras em que você põe os olhos é o seu jornal, se você gosta de ler. Às vezes, seu jornal traz uma notícia que surpreende você. Menino de rua brasileiro é ídolo no Azerbaijão. O futebol, como dizia Luiz Mendes, é uma caixinha de surpresas. De repente descobrimos que o povo do Azerbaijão, um longínquo país da Ásia, é apaixonado por futebol. Seu campeonato, que tem a partida final na capital Blefesco, leva multidões a seu estádio nacional. A surpresa maior, porém, é que o grande ídolo da torcida de seu time campeão é Idman Karap. O Idman Karap é um jogador brasileiro ainda desconhecido entre nós. Ele se chama Hudson, foi o artilheiro do último campeonato Artseri e está de volta ao Brasil. Não exatamente de volta, Hudson está de visita à sua terra natal e nesta entrevista vai contar como foi parar tão longe de casa. Como aconteceu essa coisa tão inesperada de você se transformar em um dos esportistas mais queridos de um país tão distante do Brasil? É uma longa história. Bem, nasci no Rio, fui criado por minha mãe. Não conheci o meu pai e cedo eu já estava na rua. Éramos um grupo de meninos e meninas, sempre juntos, dia e noite, aprontando o diabo pelas ruas. No final da noite, ficávamos ali pela Lagoa Rodrigo de Freitas e sempre acabávamos num campinho desses que existem em volta da lagoa. No começo da madrugada, acontecia sempre um futebol. Chegavam os garçons. Assim que fechavam os restaurantes, eles apareciam para jogar uma pelada. E tinha lugar para vocês? Tinha sempre lugar. Quer dizer, para os meninos maiores, não é? Eu já tinha meus 15 anos. Era uma festa, pois a gente aproveitava para comer bem. Como assim? Com as sobras que os garçons traziam pra nós, a gente se fartava. No nosso grupo, tinha um menininho que jogava muito bem, chamava-se Gladstone. Era muito bom de bola mesmo. E ele também anda no futebol da Ásia? Pois é, pra ele não deu, ainda que nós fôssemos uma grande dupla. A gente fazia tanto sucesso que um dos garçons da pelada, que trabalhava no restaurante de um clube da Zona Sul, convenceu o presidente do clube a vir ver a gente jogar. Ele veio, saiu do conforto dele para ir ver vocês jogarem de madrugada. Saiu, rapaz! A presença dele ali mudou nossa vida. Gladstone era brilhante, eu acompanhava. Entramos na escolinha do clube, saímos da rua e voltamos para casa das nossas mães. Gladstone também não tinha pai. Eu fiquei por aqui, pela Zona Sul. Minha casa era numa favela da região. Gladstone sumiu lá para os lados da Baixada, muito longe. Ele tinha que tomar 3 conduções para vir treinar. Foi quando apareceu o tal olheiro internacional. Aí começou o milagre. Deu para confiar no olheiro? Em princípio não, mas ele chamou minha mãe e a do Gladstone para conversar. O pessoal do clube onde o garçom trabalhava disse que o cara era sério. A gente ia para a Europa, mas ia estudar. Minha mãe e a mãe do Gladstone ia receber parte do nosso salário. Tudo conferido pelo presidente do clube. Aí foi aquele negócio, autorização, aquelas coisas de juiz de menores, documentação. O olheiro cuidou de tudo. Algumas semanas antes da viagem, o Gladstone não veio treinar. Sumiu. Ninguém sabia onde ele morava. A mãe não deu notícias. O Gladstone tinha morrido atropelado. Só ficamos sabendo vários dias depois. Só faltei morrer também. Fui sozinho para a Espanha. O que é que se podia fazer? Fui com o olheiro. Ele cumpriu tudo o que prometeu à minha mãe. Acabei de aprender a ler em espanhol e logo que fiz 18 anos, comecei a rodar por vários países, jogando em vários times, até que fui negociado para o futebol da Ásia. Lá, no Idman Karap, do Azerbaijão, tudo deu certo. Você pretende voltar a viver no Brasil?
Acho que não. Aqui tem muitos jogadores melhores do que eu. Risos. Lá já estou com a vida organizada. Tenho mulher, um filho, uma casa com jardim e as pessoas gostam muito de mim. Meu filho fala artseri e eu também. Não tão bem quanto ele, mas falo. Você não veio pra matar saudade da rua, não é? Rapaz, você não vai acreditar, mas menino não entende muito de felicidade, não. Eu morro de saudade da rua, ou melhor, das ruas desta minha cidade. Da praia, do sol nascendo no fim da madrugada, lá pelos lados do Leme. Era meu mundo. As ruas eram nossas, minha e do Gladstone, e até das meninas de nomes bonitos. Infelizmente, ainda não consegui reencontrar ninguém do meu tempo. Todo mundo sumiu. Sabe como é? Ninguém estudou. Só quem tinha chance ali de ter um futuro melhor era o Gladstone e eu, não é? Infelizmente, não deu pro Gladstone. É o destino. E sua mãe? Ela está bem? Minha mãe morreu, rapaz. Nunca tive muitas notícias. Nunca soube, por exemplo, onde o Gladstone morava. Os poucos garçons que reencontrei não me dão notícias de nenhum dos meus amigos. Não tenho mais nenhuma ligação com a minha infância. Vou voltar para o Azerbaijão, construir meu futuro, educar os meus filhos. Minha mulher está grávida. Vou fazer o que um jogador argentino fez, que meu olheiro me contou. Chamava-se Di Stefano. No fim de sua carreira de êxito, ele mandou fazer no jardim de sua casa uma estátua de uma bola de futebol. Revista da Semana, Uma Rosa do Povo. Essa é a história de Rosie Keller, ex-menina de rua que, na rua, aprendeu a ler e a dar a volta por cima. Ela vive atualmente fora do país e sua história é difícil de acontecer a uma menina brasileira, negra, sem pai e sem mãe. Rosie está de férias no Brasil. Em vez de entrevistá-la, pedimos que fizesse seu próprio relato. Ela já voltou ao país onde estuda, mandou o depoimento que pedimos e mais uma foto para acompanhar o seu texto. Junto, um bilhetinho. Autorize o senhor a publicar esta história. Caso deseje, pode corrigir os erros. Você não tem erros para corrigir. Vamos publicar seu relato, Rosie, do jeito que você o escreveu. Eduardo Couto. Saí de casa com 9 anos de idade, porque minha mãe me espancava por qualquer coisa e aos meus irmãos. Mamãe até que era boazinha, conversava comigo, contava casos, mas de repente ficou agressiva, chorosa, reclamona e brava, muito brava. Tinha perdido a paciência com os filhos, sem maiores explicações. Cada hora um saía de casa. Não sei se eles, meus irmãos, e eu temos o mesmo pai, pois me lembro vagamente de ter visto meu pai em casa uma única vez, e assim mesmo, inteiramente alcoolizado, conforme sempre me contaram que era desse jeito que ele vivia. Dizem que batia muito na minha mãe. Deve ser por isso que ela ficou assim, meio de miolo mole, coitadinha. Logo que fugi de casa, passei a viver na rua e me enturmei com meninos e meninas que levavam uma vida igual a que passei a levar. Um dos meninos que conheci me ensinou como chegar a um abrigo para meninos e meninas de rua. Era um lugar onde a gente podia ir para tomar banho e comer. Logo aprendi a cheirar cola, mas por sorte não me dei bem com isso e desisti de cheirar e também de fumar. De vez em quando aparecia uma pessoa ou outra tentando orientar a gente, mas eu estava muito revoltada e não escutava ninguém. Aí, uma moça da pastoral do menor me encaminhou para uma instituição onde perdi o contato com os meninos e as meninas da minha turma. Isso é muito triste, pois não tenho mais notícias deles. Na instituição que me acolheu, dei muito trabalho às irmãs que queriam me ajudar, pois era muito revoltada. Fiquei vivendo de abrigo em abrigo, ora aqui, ora acolá, até chegar a um onde me adaptei melhor, onde fiquei mais compreensiva. As freiras tinham muita paciência comigo, tinham mais carinho e compreensão com a gente do que os outros abrigos e institutos por onde passei. Essa instituição tinha uma biblioteca pequena, mas cheia de livros bem interessantes. Foi uma dádiva para mim, foi muita sorte, pois foi aí que eu descobri que gostava de ler. Eu me lembro que nunca tinha aberto um livro na rua. Minha mãe me ensinou a ler, mas na rua a gente nem pensava nisso. Acho que todas as meninas que conheci na rua eram analfabetas. Uma das irmãs viu que eu vivia com um livro na mão e logo me incentivou a estudar e a fazer um curso de auxiliar de enfermagem, que era uma coisa que estava ao meu alcance. Aí eu já estava com mais de 15 anos e aos 17 perdi o direito à ajuda do governo para continuar estudando.
Entrei em desespero. Como eu estava indo muito bem no curso de enfermagem, pois o fato de gostar de ler já me ajudava muito a aprender depressa as lições do curso, uma pessoa ligada ao Banco da Providência disse que tinha como ajudar a me preparar para fazer vestibular de pedagogia, que era meu sonho. Aí, no curso, conheci uma colega que também tinha vivido na rua e estava ali, como eu, ajudada por gente que aparece com essa bondade de olhar pelos outros. Ela me falou que ouvira dizer que havia um processo seletivo para se estudar medicina em um outro país que não o Brasil. No seu consulado, a gente podia conseguir todas as informações necessárias. Aí começou o milagre. Lá fui eu e fiquei feliz de saber que era verdade e me inscrevi para participar da seleção. Tive a sorte de passar e aqui estou, já no 4º ano. E se Deus quiser, breve serei uma médica e hei de achar um jeito de, com o meu trabalho, poder ajudar as crianças do meu país, como forma de agradecer as pessoas boas que tive a sorte de encontrar na vida. Ronde Newton, Clay, John, Priscily, Melbrook, Kelly, Sullivan, Dailândia, Camille, Weleny, Henderson, Mary Joy, Rose Clever, Gleidiane, Cecily, Radisson, Bianca, Marlone, Talitza, Jonathan, Wellington, Welcome, Kathleen, Christine, Geraldi, Camille, Emily, Vladson, Sofia, Raíssa, Clevery, Stallone, Walston, Melanie, Weaverton, Jenny, Thailand, Clio, Clarkson. Pode ser que outros meninos e meninas dessa lista tenham se salvado para uma vida melhor. Como também pode ser que haja alguma lição a tirar dessa história. E uma surge bem clara. Esses nomes que soam como música para os ouvidos das mães que com eles sonham são sinônimos da palavra esperança.